Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui para gravarmos mais um vídeo muito interessante que fala sobre um tema que é muito comum ser discutido nessa época do ano. Eu iria gravar esse vídeo no ano passado, mas aí teve tantos comentários das pessoas assim, comentários absurdos, que eu acabei ficando muito indignado, né? E falei, bom, não vou gravar o vídeo na indignação do momento, porque acaba atrapalhando um pouco o vídeo, né? E aí eu acabei deixando pra lá, acabei esquecendo, e aí acabei deixando pra lá. É, e, e aí veio esse ano aí, e acabei aí tendo a ideia de gravar, enfim, esse tema. E esse vídeo vai falar um pouco sobre a origem do Natal e tentar explicar um pouco a dinâmica em relação a ser uma data pagã e você comemorar e ter sido trazida para o cristianismo. Será que isso é pecado ou não? Porque anteriormente era uma data pagã. Será que é pagã mesmo? E eu acabei assim exercendo o ofício da minha futura profissão, né? Eu acho que será que é ser um historiador. Então eu acabei consultando algumas fontes, acabei consultando muitas coisas sobre o assunto, né? Inclusive, quando eu conversei com um amigo meu ano passado sobre esse tema, ele me desafiou a ir estudar um pouquinho a história do Natal mais a fundo, e foi isso que eu fiz. E eu acabei descobrindo coisas assim bem interessantes sobre a história do Natal, e realmente algumas coisas fazem sentido. O Natal, ele era o dia dos soles, o Sol Invictus. Em primeiro lugar, depois acabou sendo comemorado o deus Mitra também. Isso tudo por causa do solstício ali do inverno, porque o sol ficava mais tempo no céu. Então, de primeira instância ali, na comemoração do Deus Sol, como o sol ficava mais tempo no céu e as pessoas adoravam o sol, então colocaram essa data aí do dia 25 de dezembro como o dia do Sol Invictus. E aí depois também colocaram Mitra. Muitos historiadores defendem essa ideia. Embora, é claro, não chega a ser um consenso entre os historiadores de que seja uma data de origem pagã. Você sabe que na história tem toda essa complicação das diferentes visões das pessoas que escrevem a história e tudo mais. Às vezes apresenta problemas da origem de determinado evento, acontecimento, porque não é assim, não é um efeito bomba-relógio, por exemplo. Hoje a gente está na Idade Média e amanhã a gente acorda e está na Idade Moderna. Não é assim. Os eventos eles vão acontecendo aos poucos, eles vão e as pessoas escolhem uma data importante para definir ali como um marco, mas não quer dizer que foi naquela data em específico que aconteceu o evento. Por exemplo, a data da independência do Brasil. Não foi aquele dia ali que acordou com a ideia ali, Dom Pedro acorda com a ideia e dá o grito de independência ou morte. Não, oh, que bela manhã, vamos dar o grito da independência lá no Ipiranga. Não, é uma ideia que foi sendo construída. Mas as pessoas elas escolhem um marco interessante, um marco importante para fazer uma data comemorativa. Sempre foi assim. E aí tem o símbolo do Papai Noel, que eu particularmente achei bem interessante a origem do Papai Noel. Eu achei que era um homem com a motosserra da barba branca que saia matando as pessoas no Natal. As pessoas falam tanto dessa figura do Papai Noel como se fosse uma figura diabólica, e não tem nada a ver com isso, a origem do Papai Noel. Na realidade, a origem do Papai Noel, ela se dá em um homem chamado Nicolau, que ele ajuda três moças. Ele vai atirando sacos de ouro pela janela das casas dessas moças aí. Ele passa ali e atira alguns sacos de ouro. Por quê? Aquelas três moças, elas estavam numa situação financeira tão difícil que elas estavam prestes a se prostituírem. E por causa da ajuda daquele bom velhinho, elas acabam saindo da prostituição. Então achei assim, me tocou bastante, me tocou muito profundamente a história, porque cria-se muita mentira em cima da história do Papai Noel. Inclusive depois de algum tempo, a igreja tornou ali Nicolau um padroeiro ali, São Nicolau, que é claro, já não concordo, né, mas isso foi bem depois. E mas foi assim,
a generosidade, a marca da generosidade que as pessoas passam aí para a época do Natal. Que eu acho que todo dia deveria ser Natal nesse caso, né? As pessoas deixam o coração sensível só para a época final do ano, quando na realidade deveriam ter essa generosidade todos os dias do ano, né? Então, passa essa generosidade do clima natalino. Não existe generosidade maior do que a graça do nosso Deus em nos dar Cristo Jesus para morrer por nós. Isso é muito mais do que generosidade, é graça, né? É graça, e graça é uma generosidade que não pode ser descrita. Então, esse é o símbolo do Papai Noel hoje. Eu acho que assim, começa a ter um problema quando a figura do Papai Noel toma a frente de Cristo. Né? Você ensina o seu filho só sobre o Papai Noel e tal. Se o seu filho perguntar sobre o Papai Noel, você pode contar essa história que eu estou contando aí. O Papai Noel, na realidade, ele, dependendo do seu ponto de vista, ele existiu. E ele existe se você considerar que é um homem vestido de vermelho. E ele existiu no passado, se você perceber ali que teve origem no Nicolau. Né? Então, mas não aquela figura mística com as renas voando no céu. Então você pode explicar para o seu filho o que aconteceu. Eu acho que não tem nada demais você vai lá e tirar foto de um homem fantasiado com barba. Entendeu? Você só não pode ensinar o seu filho como se isso fosse o verdadeiro significado do Natal. Eu acho que a figura do Papai Noel é uma figura que ela pode servir de exemplo para nós, inclusive nessa história do Nicolau, de como um cristão deve reagir com o seu semelhante, não só na época do Natal, mas todos os dias do ano. Um olhar mais generoso, uma atitude de mais amor, de mais carinho. Então o Nicolau ele pode ser um exemplo do que uma pessoa cristã deve fazer, do amor que uma pessoa deve nutrir pela outra. A bondade, a ajuda, a caridade e tudo mais, né? Embora temos dificuldade nesse mundo, às vezes nós não agimos como devemos sempre, né? Mas essa é a ideia que eu acho bem bacana, assim, por trás da história do Papai Noel. Eu acho que do Natal ele não pode perder o sentido cristão. Não importa o dia que ele for comemorado, ele não pode perder o sentido que é Jesus Cristo, certo? E aqui você percebe que o cronógrafo de 354 foi um dos primeiros calendários ali que coloca o Natal na data do dia 25 de dezembro. Então, analisando o outro lado da história, houve um grupo que se opôs ferozmente à comemoração do Natal no dia 25 de dezembro pelos cristãos ali, a comemoração do nascimento de Cristo. Esse grupo eram os puritanos. E os puritanos, em 1645, ali, através de um parlamento, de uma votação ali no parlamento, eles acabaram com a comemoração do Natal, alegando que essa comemoração do Natal tinha origem pagã e não era apropriada para os cristãos. Inclusive ali eles deporam um rei ali, mataram. Teve muita violência e muito sangue por causa dessa briga, envolvendo os puritanos ali que não queriam a comemoração do nascimento de Jesus no Natal de jeito nenhum. Então houve pancadarias, repressões violentas. E eu faço uma reflexão para você agora. Se você acha que comemorar o Natal é pecado porque teve origem pagã, será que se opor ao Natal também não é pecado porque essa oposição teve origem nos puritanos que se agiram com pancadaria e repressões violentas? Você percebe como fica um beco sem saída às vezes? Quando a gente tem um pensamento tão superficial, esse pensamento acaba se voltando para a gente depois e acaba sendo um tiro no próprio pé. Porque se o Natal ele não pode ser comemorado porque tem origem pagã, então a oposição a ele foi dos puritanos. Eles mataram pessoas porque essas pessoas estavam querendo comemorar o Natal, o nascimento de Jesus ali no dia 25. E é o que muitas pessoas fazem hoje dentro das igrejas aí. Elas acham que o Natal é a doutrina santificada e brigam com as pessoas, dividem a igreja e batem o pé com algo que nem está claro na Bíblia. Entendeu? Então, Jesus ele não deixou claro o seu dia do nascimento. Então, o que eu entendo aqui, não há dia certo e dia errado para você comemorar o nascimento de Jesus. É simplesmente isso que a gente consegue entender.
Agora, a questão principal na sua comemoração do Natal, ela fere algum princípio bíblico? Se você, porque tem pessoas que comemoram o Natal aí para fazer práticas meio erradas, que não são bíblicas. Inclusive comer demais, né? Errado também, né? Tem pessoas que se apropriam da data como a gula. Tem pessoas que se cegam pelo consumismo da data, deixando Jesus de lado. Isso é errado, comemorar no Natal. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que o comemoram de maneira sincera. Então você dizer que é uma falácia quando a pessoa diz que as pessoas não idolatram ninguém no Natal, elas simplesmente usam a data para relembrar o nascimento de Jesus e reunir a sua família, você não está sendo honesto e sincero. Porque você está ignorando que muitas famílias comemoram sinceramente o Natal e nem lembram de Sol Invictus. Muitos natais que eu comemorei, eu nem sabia que existia essa ideia do Sol Invictus aí, do Mitra e tudo mais. Então, fere algum princípio bíblico? O fato de você comemorar o Natal como o nascimento de Jesus? Não. Você está adorando o Sol Invictus, você está adorando o Mitra, você está se ajoelhando. Você está se ajoelhando para a sua árvore de Natal, para o presépio que você coloca na sua casa? Não, então não fere nenhum princípio bíblico. Esse princípio no caso de não adorar outros deuses. Agora, a data por ter sido originada numa ideia pagã, ela não torna aquele que comemora o nascimento de Cristo um pagão. Porque aquele ele nem está idolatrando aquilo ali. Não está idolatrando aqueles deuses. Muitas pessoas que estão comemorando por aí nem sabem que esses deuses com letra minúscula aí existem. E aí vem uma outra pergunta, né? O Natal é o dia do Deus Sol e não podemos comemorar o nascimento de Jesus no dia do Deus Sol, certo? Essa é a premissa que o pessoal utiliza. Então eu vou lançar uma outra pergunta para você. O domingo ele também era considerado o dia do Deus Sol, também instituído ali no Império Romano. Será que então, pelo domingo ser um dia de adoração ao Deus Sol, eu não posso abrir a igreja no domingo para fazer um culto a Deus? Essa é uma pergunta que você precisa responder, porque se no Natal eu não posso pegar a data e comemorar o nascimento de Jesus, reunir minha família, então no domingo, que é o dia do Deus Sol, eu não posso abrir a igreja e adorar com a minha família, com meus irmãos? Não é um tiro no pé isso? Não é uma contradição? Não é um conjunto de incoerências nessa crença? As mesmas pessoas que acham errado, muitas delas, elas vão à igreja no domingo, elas cultuam a Deus no domingo, fazem o culto em casa no domingo com a família. E aí? Não pode? Será que o que vale não é mais o que você faz com a data do que a origem da data em si? Até porque quem criou os dias, meses e anos foi Deus na criação. Antes de qualquer ser humano determinar que dia que é pagão ou não, Deus criou os dias. Deus criou o dia de 24 horas. Logo, você está usando uma coisa que Deus criou para adorá-lo. Olha que coisa profunda. Olha que coisa maravilhosa. Não é mesmo? E fora que o calendário que a gente utiliza também tem dias e datas pagãos. Aí você vai perguntar para uma pessoa dessa aí que acredita que comemorar o Natal é pecado, você vai falar, que dia que é hoje? Segunda? Terça? E aí? Mas a origem aí, quando você vai para a origem, você vê que cada dia da semana tem ali o seu aspecto pagão ali. E os meses? Que mês é hoje? Os meses também têm sua origem em deuses pagãos ali, em comemorações pagãs. E a pessoa vai responder. Entendeu? Então você vai jogar o calendário no lixo? Tá bom. Joga o calendário no lixo e também você tem que pegar o seu celular e desinstalar o seu calendário, porque o seu celular tem calendário também. Então você vai ter que mandar uma proposta para o Congresso Nacional de criar um novo calendário. Olha aqui. Que bobagem, não tem nada a ver. Você está usando o mês de janeiro para adorar um Deus que não seja o Deus eterno e criador? Não. Então qual é o problema disso? Eu não vejo problema. Quantas coisas no mundo que nós utilizamos que teve origem pagã? Quantas coisas dentro da igreja que nós utilizamos que teve origem pagãs em ambientes seculares? Entendeu? Então a gente vai ter que ir para o outro planeta. Vamos se mudar do planeta. E vamos fazer pesquisas em outros planetas e fazer uma sociedade ali livre de qualquer influência. Então não tem lógica nenhuma. Você não quer comemorar o Natal? Não comemore. Eu não estou aqui para convencer você a comemorar o Natal. Você fala para mim, Paulo, olha,
Eu não quero comemorar o Natal, eu não me sinto bem, porque é uma data que teve origem pagã. Eu vou falar, beleza, irmão, tá certo. Vocês não podem ficar impondo isso como princípio para ninguém, você tem todo o direito. Se sua consciência te acusa, você tem todo o direito de não comemorar o Natal. Você tem todo o direito de não ter árvore de Natal, de não ter presépio. Não faça nada. Fica olhando pro céu lá, deita na sua cama e fica olhando para a lâmpada. Tudo bem, não é pecado isso, não. Assim como não é pecado você tirar um dia para relembrar o nascimento de Cristo. Beleza? Então, tem pessoas que fazem briga em cima disso e quando você vai perguntar sobre os pontos centrais da fé, elas não sabem nem responder. Elas não sabem. As doutrinas e tal, coisas que realmente importam, elas não estão nem aí. E geralmente essas pessoas que elas dão um foco excessivo nessas questões aí, que nem posso chamar de questões secundárias, mas questões irrelevantes, são pessoas que pouco entendem, pouco ou nada entendem das questões que realmente importam no reino de Deus. Pouco ou nada entendem. Até porque Timóteo aconselha ali, o apóstolo Paulo aconselha no livro de Timóteo para a gente não ficar em contendas aí por causa de certas coisas que de nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes, ou seja, só para enfraquecer a fé das pessoas. Então, existem os caçadores de mensagem subliminar, né, que em vez de ler a Bíblia e pregar a Bíblia, fica aí caçando mensagem subliminar em filme, caçando mensagem subliminar na camisa dos outros, que os outros usam. Aí quando você vai ver, cadê a Bíblia na palestra dessas pessoas? Não tem. Não tem nada. Então, não tem aqueles caçadores de Pokémon, aquele jogo Pokémon GO, que as pessoas pegavam o celular pra ficar caçando Pokémon na rua aí? Mó doideira. Tem o Subliminar Go, que é aquelas pessoas que a vida delas se resume a caçar mensagem subliminar. Daqui a pouco vai estar vendo mensagem subliminar até na própria Bíblia. Entendeu? Então o reino de Deus não é para isso. Tem tantas coisas essenciais que são deixadas de lado. As pessoas deixam o que é essencial de lado para discutir questões irrelevantes. Isso sim é anticristão. Isso sim é idolatria. A idolatria do próprio eu. Isso sim é errado. Isso sim é pecado. Quando você vai na Bíblia, você percebe que Deus ele falou com Nabucodonosor através do quê? De sonho. E o sonho na época era um instrumento de crença. De que forma? As pessoas criam que os deuses, isso mesmo, os deuses de letra minúscula se comunicavam com as pessoas através dos sonhos. Mas mesmo assim, Deus se utilizou do sonho para se comunicar com Nabucodonosor. Outro caso, Daniel ele foi chamado de Beltesazar e os seus amigos também de nomes pagãos. E eu não vejo em nenhum momento eles se opondo a isso. Eles se opuseram no momento em que o princípio deles iam ser feridos. No momento que era para se ajoelhar perante aquela estátua. No momento que era para parar de orar a Deus. No momento que iria comer alimentos sacrificados ali, né? Alimentos até impuros. Nisso eles se posicionaram porque envolvia princípio. Mas você vê na Bíblia aqui que não há nenhum momento que Deus faz questão ou que eles mesmos se opõem à questão ali por causa de colocar o nome deles ali como nomes pagãos. Tanto que algumas partes aqui de Daniel cita Daniel conhecido como Beltesazar. A própria Bíblia cita Daniel com um nome pagão. Mostrando assim que, será que é isso que mesmo que importa? Daniel não foi um pagão, é isso que importa. Não importa como chamavam ele, no final das contas. Então você percebe aqui, você pode ler o livro de Daniel aqui. Em algumas partes você percebe que a própria Bíblia trata Daniel como Beltesazar. Olha que interessante. Então você começa a perceber aí que, aqui no verso 19 de Daniel 4, você pode ver na sua Bíblia aí. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar. Se a Bíblia condenava assim, por que a Bíblia fazia questão de tratar Daniel como Beltesazar? Fez questão aqui. E aqui então lhe falou, o rei disse, Beltesazar, não te perturbe. Respondeu Beltesazar aqui, então a Bíblia não está falando só que Nabucodonosor chamou Daniel de Beltesazar. Aqui a Bíblia trata o próprio Daniel em alguns momentos como Beltesazar, um nome pagão. Então o que será que é importante? Será que
É questão de um nome, de um dia que está sendo pagão. O importante é o que você faz da sua vida. Você está usando aquele dia para adorar um Deus pagão, para adorar o consumismo em si, deixar Jesus de lado, para você ensina o seu filho a adorar a figura do Papai Noel. É isso que tem que ser a sua preocupação. Entendeu? Agora, tem coisas que realmente não vale a pena você ficar perdendo tempo e discutindo com as pessoas. Por isso que esse é o meu único vídeo que eu vou falar sobre isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí das colocações aqui, tá bom? E você quiser se informar um pouco mais, tá? Você pode pesquisar por você mesmo. Não precisa achar que eu sou dono da verdade. Inclusive eu ouvi a história quando eu era criança de que as bolinhas da árvore de Natal eram as cabeças de crianças que Herodes tinha matado. Não tem nada a ver, não tem fonte histórica sobre isso. As pessoas replicam as coisas sem verificar e é um absurdo isso, gente. Tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas, para informar as pessoas. E até mais.